Pessoal, vou indicar algumas referências bibliográficas, alguns pesquisadores que, lógico que tem muitos, né? Tem muita gente que eu queria citar aqui para vocês, mas eu trouxe os principais, mas tem outros. Depois, quem sabe, a gente faz uma parte 2, né, Lindy? E aí eu Sim. posso abordar, trazer mais pesquisadores e me aprofundar mais até em algumas obras, porque não dá para falar muito de cada livro, porque senão seriam horas e horas, seria um podcast gigante, né? Então não dá. Mas eu vou falar um principal aqui para vocês dessas obras, vou mostrar para vocês. Aqui é só uma capinha que eu fiz para a live. Ó, a Francisca Mendes colocou: Oi, Francisca, essa de viver da fé é uma pegadinha. Melhor ter conhecimento. Exatamente. É o que eu falo, acreditar é uma coisa, saber é outra. Acreditar é Exato. perigoso. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, é desse jeito. Obrigada, Tânia. Mas é isso, gente. A gente começa a abordar esses Sebastião, tamo temas. junto. Exatamente. O ceticismo ele é muito importante por isso, né? Ele é muito assim. Eu costumo, como eu falei da agnose, né? Foi uma forma. Eu gosto de avaliar essas doutrinas. Né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, rapidamente, antes de eu passar aqui para o próximo slide, a gente tem. Eu tenho amigas de várias doutrinas religiosas, né? E uma delas é eu esqueci o nome do lugar. Tem a ver com espiritualidade, é aquela casa. Não, é o Vale do Amanhecer. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acabei conhecendo o local, fui mais por curiosidade. Gente, é bem diferente, assim, sabe? Eles misturam muita coisa e tentam se utilizar de uma. Até Egito tem lá. Até, até Egito tem no meio dessa doutrina, né, do Vale do Amanhecer, que tem muito a ver com o espiritismo. Acho que é uma mistura de espiritismo, espiritualidade, né, pelo que eu entendi. Então, mas é muito complicado, porque a gente tem que ter, até com a espiritualidade é algo tão individual, é de cada um. E a gente trabalha É, isso através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? É uma coisa, você ir para um local buscando, eu vou para ali porque eu quero desenvolver minha espiritualidade. Você tem que ter cuidado para não cair nessas seitas de espiritualidade tóxica demais, porque tem umas seitas atuais de negócio de nova era, New Age, e você vê ali claramente uma espiritualidade tóxica do começo ao fim. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a pessoa acaba sendo envolvida, enganada, né? E aí quando vem a questão, vai ter uma live aqui com a Lindy, onde a gente vai falar da questão de algumas crenças, mas a parte envolvendo espiritismo, né? Vai estar eu, Lindy e um amigo nosso, que é médico, ele é o Rômulo, e a gente vai entrar na parte até da questão de alucinógenos, né? Porque de certa forma eu lido com isso também, porque eu lido com medicamento, com psicotrópico, né? E o Rômulo também, porque ele é neurologista. Então a gente vai abordar isso melhor depois, mas tenham cuidado, porque tem umas seitas assim no meio dessa espiritualidade toda e acabam sendo muito tóxicas, acabam piorando a situação. Então tem que ter muito cuidado. Né? Então, a própria gnose também, porque o que eu vivi na gnose foi algo muito mais assim pro lado filosófico, de autoconhecimento. Não era assim, eu nem via como uma seita, eram conversas, né? Não tinha nada assim, você é obrigado a isso, você tem que fazer isso, é dessa forma, não. Não tinha nada disso, era uma coisa mais. Mas, enfim, né, de tudo a gente tira um pouco de aprendizado, de conhecimento, agrega, né, nessa questão, mas a espiritualidade ela tem que ser cultivada por você mesmo, né? É algo muito individual da pessoa, né? Então não adianta uma terceira pessoa, ou a gente terceirizar isso para alguém vir e desenvolver isso em nós. Só depende de nós, né? É aquela coisa da salvação, o pessoal que espera vir um salvador, alguém que vai salvá-lo daquela situação e tal. Não. Só você mesmo que pode se salvar.
salvação depende de você, de cada um de nós, né? Basicamente isso. Então, vamos voltar aqui. Então, pessoal, essa capinha aqui é só para mostrar um mapa aqui mostrando essa área das terras bíblicas, né? Mostrando aqui para vocês, né, que a gente vê Pérsia, a gente vê um pouquinho da Itália, o norte da África, Líbia, Egito, a Síria, né, região ali do Levante, tudo. Então, só para um melhor entendimento aqui, a região ali da Armênia, né, os primeiros cristãos, aliás, os povos que primeiro adotaram o cristianismo, né, os povos armênios. Então, só para a gente ter uma ideia aqui de localização, de mapa, né, Macedônia, a gente vê várias localidades aqui interessantes. E deixa eu mudar aqui o slide para mostrar os primeiros livros para vocês. Então, acredito que muitos já conhecem esses dois autores aqui, né, o Finkelstein, o José Ademar Caefé, né, são grandes nomes hoje dentro da arqueologia científica, voltadas aqui para a questão das terras bíblicas, né? Então, são essenciais. Esse livro da esquerda é o do Israel Finkelstein, né? Ele em parceria com o Neil Asher, a Bíblia Desenterrada, né? A nova visão arqueológica do antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados. Então, aqui, para quem quer começar, né, é fundamental, para quem quer começar a compreender mais sobre as narrativas bíblicas, esse livro é fundamental, porque ele começa a desconstruir tudo ali, todo o Antigo Testamento, todo o Pentateuco, né, a Torá, e ele, ao mesmo tempo, ele mostra ali, de fato, como se deu a história de Israel ali como povo, né, os israelitas. Então, ele mostra evidências importantíssimas, é um olhar importante para a arqueologia, e esse arqueólogo, ele é israelense, ele é professor universitário da Universidade de Tel Aviv, visita vários, trabalha nesses sítios arqueológicos. Hoje eu acho que ele já está com mais de 80 anos, vou já mostrar uma foto dele. Eu não sei se ele já está aposentado, né, mas eu acredito que ele ainda é responsável lá por algumas regiões de algum desses sítios, né. Ele até, uma vez eu vi uma entrevista dele, eu li, né, que ele tinha uma certa dificuldade quando a gente começa a desmistificar algumas coisas, né, e ele sendo israelense, então você começa a ter uma certa dificuldade, né, ainda mais em se tratando de um Estado, né, um Estado sionista, né, que a gente tem hoje. Então, você vê uma dificuldade, um Estado teocrático, então você tem uma dificuldade maior para desmistificar essas crenças, mesmo mostrando ali ciência, arqueologia. Pronto, ó, a Madu colocou, eu tô para comprar esse livro. Ó, já tem PDF dele, inclusive, pessoal, acredito que muitos já fazem parte. Além dos meus canais, Arqueologia com Érica no Instagram, aqui no YouTube, tem os grupos também, Arqueologia com Érica no WhatsApp e no Telegram. Os links, eles estão na descrição de qualquer vídeo, live do meu canal. O grupo do Telegram, a gente tem uma biblioteca com mais de 2.000 livros, atualizada praticamente diariamente. Então, lá tem muitos desses livros voltados para a arqueologia das terras bíblicas, arqueologia egípcia, Mesopotâmia, Ugarit, enfim, tem muito, quem gosta dessa área, lá tem muito livro, a gente está sempre atualizando. Então, pessoal, esse livro do Israel Finkelstein, A Bíblia Desenterrada, no meu lado esquerdo, eu acho que ele é de 2001, só que ele só foi traduzido em 2018. Foi 2018 que ele chegou para aqui, né, no Brasil, traduzido. E o livro da direita é um dos livros, né, o Finkelstein tem vários livros, eu vou mostrar outros aqui. O Ademar Caefé também tem vários livros importantíssimos. O professor José Ademar Caefé, que é teólogo, é padre, olha só. E acho que ele está fazendo, acho que não sei se é um pós-doutorado em arqueologia, né, para poder também poder atuar como arqueólogo, né, porque ele já atua, né, porque o trabalho que ele faz realmente são poucos arqueólogos que fazem. Então, a arqueologia das terras da Bíblia é muito importante, né? Tem vários outros livros dele também, acho que vou citar mais algum.
Então é basicamente isso. Então, desde os tempos antigos, pessoal, o mundo da Bíblia ele não havia ali estado tão acessível, né, e sido tão completamente explorado quanto agora. E por meio dessas escavações arqueológicas, sabemos agora que o que os israelitas e seus vizinhos cultivaram, o que comeram, como construíram suas cidades, que tamanho tinham essas cidades, se era um vilarejo, se era uma cidade, de que tamanho, as proporções das construções, se era desenvolvido de acordo com o tipo de construção que havia, se era um local jamais. Por exemplo, quando João me perguntou dos reinos das terras altas de Canaã, norte e sul, a gente via, lembrando que no sul, Judá é onde está Jerusalém, né? Então, a gente via um desenvolvimento maior no norte. A arqueologia mostra isso, inclusive por conta das construções que foram encontradas. Você via que, em determinado período, as construções elas eram maiores nas terras do Reino do Norte, enquanto que no Reino do Sul você tinha construções mais simples. Então, é uma forma de se avaliar o desenvolvimento dessas regiões também. Então, o que comeram, como construíram suas cidades, com quem eles comerciaram, com quem comercializaram. Então, dúzias de cidades, municípios mencionados na Bíblia, eles realmente foram identificados, né, e postos à descoberta. É como eu falo, várias das cidades citadas, os locais citados, eles existem, né? Agora, o que não ocorreu foi a narrativa conforme ela é colocada. E os personagens também. Geralmente personagens mitológicos, inventados, heróis, né, heróis ali criados para enaltecer, a construir a narrativa de um povo, né, para enaltecer aquela narrativa com o intuito de se criar uma religião, de se criar política. Né? Então, basicamente, a gente vê muito isso. Então, modernos métodos de escavação ali e uma ampla gama de testes laboratoriais, eles foram usados para datar, para analisar as civilizações dos antigos israelitas e também dos seus vizinhos ali, os filisteus, né, os povos do mar, os fenícios, os arameus, os amonitas, os moabitas, edomitas, né, toda a turma ali ao redor, e em alguns poucos casos foram descobertos ali inscrições e sinetes que podem ser diretamente ali conectados com indivíduos mencionados no texto bíblico. Né? Em alguns poucos casos, raros casos, isso aconteceu. Porém, pessoal, isso não quer dizer que a arqueologia provou que a narrativa bíblica ela é correta. Que é aquela narrativa em todos os seus detalhes que ela aconteceu. Está bem longe disso. Agora é evidente, pessoal, que muitos eventos ali da história bíblica não ocorreram naquela era em particular, nem da maneira como é descrita. Né? Ficou claro que alguns dos mais famosos eventos narrados na Bíblia jamais aconteceram. Muitos daqueles eventos eles não ocorreram da forma como está ali. E isso é importante a gente entender. A gente tem que olhar para a evidência, né, e ver que realmente a gente não pode colocar daquela forma. Né? Então, a arqueologia ela nos ajudou a reconstruir, de fato, ali a história por trás da Bíblia, né, tanto no plano dos grandes reis e reinos, quanto nos modos cotidianos ali de viver. Agora nós sabemos que os livros mais antigos da Bíblia, e as suas famosas ali narrativas da história israelita mais antiga, né, eles foram codificados pela primeira vez em lugar e tempo identificáveis, exatamente aonde? Na Jerusalém, Judá, Reino do Sul, Canaã, Judá, do século VII antes da Era Comum. Século VII, século VI antes da Era Comum, muitas dessas narrativas começaram a ser fabricadas. Né? Por isso que eu sempre falo para vocês, são narrativas tardias. Você vê um Moisés ali descrito no Êxodo, ali 1440, aproximadamente antes da Era Comum, século XV antes da Era Comum.
E você vê que a narrativa dele, na verdade, está lá, foi construída por volta desse período, século VII, antes da Era Comum. Muitas cidades citadas na narrativa do Êxodo, elas só vieram a existir no século VII. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Tem um vídeo no meu canal sobre o Êxodo, tem live, tem vídeo, tem um vídeo que eu desmistifico. É a visão arqueológica do Êxodo bíblico. Depois a gente pode combinar uma live com esse tema aqui, Lindy. Mas Sim. lá tem esse vídeo onde eu desmistifico detalhes de todo o Êxodo e mostro que não aconteceu. Mais uma narrativa inventada. Não aconteceu o Êxodo, não aconteceu invasão de Canaã por um super exército israelita, não aconteceu, né? Josué, ali depois de Moisés, invadindo Canaã, um super exército, e Deus, o Deus bíblico, ajudando, matando o povo, né, de Canaã, os inimigos, os pecadores, os pagãos, né? Eles eram politeístas, nada que os israelitas também não fossem. Então, a gente vê toda essa situação de narrativas, às vezes eu chamo narrativas fakes, tem gente que não gosta, mas é a realidade, eu não posso falar diferente, são narrativas escritas ali tardiamente, foram inventadas, elaboradas, né, como se fosse todo um plano ali arquitetado para gerar, né, questões políticas, né. Então, mas a arqueologia das terras da Bíblia, pessoal, ela precisava, a arqueologia dessas terras, né, da Bíblia, ela precisava dar passos, ela precisava evoluir. E a grande limitação dela era exatamente a própria Bíblia, era a maior limitação. Ou seja, os arqueólogos, eles conheciam a priori a história bíblica, se dirigiam aos sítios arqueológicos para confirmar o que a Bíblia relatava. Como eu falei para vocês, eles eram induzidos a encontrar o que a Bíblia já sabia. O que acontecia isso, o que aconteceu com a Estela de Merneptah foi isso. E eu explico isso, já expliquei em vários locais, já expliquei, postei sobre isso, explicando que ali não, a Estela de Merneptah, em 1200 e poucos, antes da Era Comum, século XIII antes da Era Comum, não é referência a Israel, ali não é Israel, é Isiriá. Está mais do que comprovado, é só estudar hieróglifo para entender. Então, até isso, né? E foi um arqueólogo que descobriu essa estela. E ele sabia que não era Israel. Ele achou parecido. Isiriá, ele achou parecido com Israel. E ele achou por bem deixar Israel. Por quê? Porque ele ia agradar muita gente. Já pensou uma descoberta dessa? E ele dizendo, fazendo uma referência a Israel, ele ia agradar. Né? Então, a gente tem essa problemática, né? De que o arqueólogo, ele ia... Hoje melhorou, hoje vem mudando. Ainda há, mas antes era pior. Antes a gente não tinha arqueologia praticamente das terras bíblicas. Eu considero que a gente não tinha, porque eles iam sempre com o intuito de corroborar tudo. Eles já chegavam, isso aqui é da Bíblia, isso aqui, tá mostrando que a Bíblia, que tá bem certinho lá na Bíblia. É isso. Era isso que acontecia, né? O arqueólogo, ele ia para as escavações, tendo numa mão o cinzel e na outra a Bíblia. Infelizmente, a verdade é essa. Era essa. E ainda eles estavam muito presos à própria Bíblia. Eles não conseguiam se desvencilhar. Tinha até um certo receio disso. Ou seja, para que os resultados eles fossem mais imparciais e honestos, era preciso se libertar da Bíblia, dessas crenças. E nasce, então, uma nova etapa na qual se fecha a Bíblia e se deixa que as pedras falem, né, porque é preciso. Então, essa nova maneira de fazer arqueologia nas terras da Bíblia trouxe e continua trazendo ali à luz surpresas que estão mudando ali a compreensão da história de Israel. Então, surpresas que é preciso encarar com seriedade e sem receio. Lamentavelmente, pessoal, aqui na América Latina, né, em se tratando de arqueologia do mundo, da Bíblia, ainda continuamos ali na dependência do que produzem na Europa, nos Estados Unidos, em Israel. Né? Então, literalmente, a gente, como eu costumo dizer, a gente ainda está engatinhando nessa área. Nem tem campo de atuação, assim, se tiver, muito pouco.
Então, mas é assim que a gente começa, né? Aos poucos vai desenvolvendo, né? Chegando lá, vai. A nossa própria arqueologia também aqui no Brasil é muito importante, ela precisa de um maior desenvolvimento, mas aqui no caso da live a gente está falando da arqueologia dessas terras, né, bíblicas. Então, esse livro, o livro que está na direita é do professor José Ademar, ele vai citar vários sítios arqueológicos importantíssimos, ele enumera eles em Israel, na Jordânia, e todas as descobertas arqueológicas que ocorreram até agora nesses locais. Então, é um livro assim que eu super indico para vocês. Esses 2 livros aí, quem não conhecia, quiser anotar, anota, faz o print, né? Já tem PDF desses livros também, e tem os livros físicos também, para quem gosta de estar ali com o livro físico, estudando, grifando. Eu me acostumei com o livro digital, porque eu boto tudo na minha biblioteca, no meu tablet, eu tenho mais de 6.000 livros até o momento, e assim, todo lugar que eu vou, quando eu viajo, eu levo ali a minha biblioteca comigo. Então, por isso que eu acho mais prático, eu acho importante, né, isso. Eu prefiro assim. Mas esses são referências, né, que eu estou indicando. Esse aqui também, pessoal, o Reino Esquecido, né, The Forgotten Kingdom, que é a arqueologia e a história do Israel Norte, do Reino do Norte de Israel, do autor Israel Finkelstein, né, do arqueólogo Israel Finkelstein, que é esse senhor que está aqui na direita, né? Ele já está com, se eu não me engano, atualmente, né, ele já está com mais de 80 anos. Então, mas é um grande nome, né? Uma pessoa que faz um trabalho sério, é israelense, né? Então, professor da Universidade de Tel Aviv, mas faz um trabalho ali de desmistificar a própria história ali do povo dele, né? Então, isso é bacana. Né? Então, o mundo, pessoal, no qual a Bíblia foi criada não era o de um reino mítico, de grandes cidades, como Jerusalém, que é muitas vezes colocada ali nas narrativas de Davi, Salomão, como se fosse, nossa, uma mega fortaleza e tal. Não é dessa forma. Naquela época, praticamente nem existia, né? Exatamente. A Jerusalém, Davi, Salomão, esse período aí. Então, assim, não havia monarquia unificada, não havia grande Jerusalém, todas foram narrativas inventadas, literalmente criadas, né? Narrativas tardias, né? Então, não haviam esses heróis sagrados, né? Deus ali o tempo todo conversando, era um povo escolhido, né? Deus estava ali, o Deus Javé, né? Ali o tempo inteiro, gente boa, né, Lindy? Oh, era maravilhoso, cara. O tempo inteiro conversando com o povo, punindo o povo. Olha, se não fizer o que eu quero, se me desobedecer, tome punição para o povo. Desculpa o palavreado, tá, pessoal? Mas é dessa forma. Então, era punindo esse povo direto, né? Toda a desgraça que vinha é porque eles tinham descumprido alguma lei do Javé, e aí vinha a punição. Qualquer invasão de povos estrangeiros estava relacionado a isso. É engraçado como eles explicavam as coisas, né? O que a gente vê é que, na verdade, tratava-se de um reino minúsculo no plano terreno, onde as pessoas lutavam ali pelo futuro contra esses medos, né? Contra os medos ali demasiado humanos da guerra, pobreza, injustiça, enfermidade, fome, seca. Você vê que o que contribuiu muito para o desgaste ali de Canaã, das cidades-estados, foi o clima, a seca, abalou muito economicamente, né, e facilitou a entrada de vários povos nômades, que aos poucos eles iam chegando, invadindo, e foi o que aconteceu com os israelitas. Eram povos nômades, tribos nômades chegaram, aos poucos foram se estabelecendo, não houve uma batalha, não houve invasão, nada disso. Canaã, ela passou por um processo de degradação, durou mais de um século ali, né, de decadência, e principalmente questões climáticas e invasões de povos estrangeiros, povos do mar, filisteus, né, que eram povos ali originários do mar Egeu, tá? Então, que ocuparam ali a região que hoje é Gaza,
Palestino não são filisteus, tá? Cuidado também para não confundir, porque tem muita gente que propaga essa desinformação, né? Mas a genética ela mostra outra coisa. São cananeus, tá? Daquelas terras. Então a saga mítica que alguns tentam corroborar como se fosse histórica, contida ali na Bíblia, né? Desde o encontro de Abraão com Deus, a sua jornada até Canaã, a libertação dos filhos de Israel da escravidão que nunca houve, por intermédio de Moisés, até a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá, que são, na verdade, os reinos das terras altas de Canaã, né? Não foi uma revelação miraculosa, foi o produto ali brilhante da imaginação humana de quem estava construindo essas narrativas. Isso a arqueologia ela já deixa claro. É só realmente ler, né, esses livros que a pessoa já vai entender, já começa a entender tudo. Né? Exatamente, Josh. Já tem até um videozinho curtinho, um short que eu fiz lá no meu canal e eu explico essa origem dos palestinos. Mas é exatamente isso. Muita gente confunde achando porque os filisteus ocupavam aquela região ali de Gaza. Porque os palestinos, eles vêm dos próprios cananeus, né? Eles estavam ali. E você vê ali a questão de Judá, que se tornou a Judéia, né? E você tem ali judeus ali na Judéia, convivendo ali com vários povos, dentre eles os palestinos ali ocupando também aquela região. E aí teve aquela guerra de 70, né? A guerra judaico-romana, e Jerusalém foi destruída em 70 da Era Comum, houve aquela diáspora, a segunda diáspora judaica, né? E aí, né, a gente chega, eles foram dispersos para várias partes do mundo, e de repente, em 1948, se decidem, né, o movimento sionista criar o Estado de Israel ali. Por quê? Porque são terras sagradas, são terras bíblicas. Que legal, né? Então, no final da live, eu vou indicar um livro para quem quer entender esse Israel de hoje melhor, tá? Como se formou ali. Então, pessoal, uma série de narrativas exageradas, né, que a gente tem. Então, ela foi concebida ali inicialmente, né, como sugerem os achados arqueológicos recentes, no intervalo de 2 ou 3 gerações, há cerca de 2.600 anos, aproximadamente, né? Então, seu lugar de origem foi o reino de Judá, né, o reino do sul de Canaã, ali onde a gente tinha Jerusalém, a gente tem a Jerusalém, né? Então, a região esparsamente ali povoada de pastores, fazendeiros, governada a partir de uma cidade real, ali afastada, precariamente ali empoleirada no meio das montanhas, né? Então, durante poucas décadas extraordinárias de fermentação ali espiritual naquela região, agitação política, em torno ali do final do século VII antes da Era Comum, início do século VI, final do século VII, início do século VI, né? Uma coalizão inverossímil ali de oficiais, principalmente da corte judaíta, escribas, sacerdotes, camponeses, profetas, né, que se uniram, se juntaram ali para criar um novo movimento. E esse movimento precisava dessas narrativas, né? Começaram a criar essas narrativas. Então, o seu núcleo ele era constituído por uma escritura ali sagrada, né, de uma genialidade espiritual e literária, sem paralelo. De fato, né? Tratava-se ali de uma saga épica tecida a partir ali de uma coletânea assombrosamente rica de escritos históricos, memórias, lendas, contos populares, anedotas, propagandas da realeza, profecia, poesia antiga, histórias de outros povos, né? Muitas narrativas egípcias, contos egípcios, como o conto de Sinoé, que tem, eu já falei sobre isso lá no meu canal, influenciou muito a narrativa de Davi. Então, assim, em parte, pessoal, em parte composição original, em parte foi adaptada ali de versões, mitos, né, fontes mais antigas, né? Então, essa obra-prima literária
ainda passaria por outras edições, elaborações, para tornar-se ali uma âncora espiritual, não só para os descendentes do povo de Judá, mas para as comunidades em todo o mundo, né? Porque você vê ali o Antigo Testamento, ele entra ali o Pentateuco, a Torá entra na religião cristã, no cristianismo, né? Na Bíblia cristã. E aí vem todo esse conjunto de narrativas também, que muitos defendem aí com todas as forças. Aqui outro livro importante, tá, pessoal? Então, esse livro é A Busca pelo Mapa Histórico de Israel, né? Então, também do Finkelstein, é ele e o Amihai Mazar, né? Então, são dois grandes nomes, né? Dois grandes pesquisadores na área da arqueologia, né? Então, eles se uniram aí para construir essa obra, né? Então, pessoal, as evidências arqueológicas, elas vêm mostrando que alguns dos mais famosos eventos, personalidades mencionadas na Bíblia, desempenham ali papéis muito diferentes, totalmente, né? Períodos diferentes, personagens míticos, baseados muitas vezes em contos, como eu falei, de outras culturas, mitologias, né? Então, este livro, A Busca pelo Mapa Histórico de Israel, ele contém os trabalhos entregues ali em um evento importante, né? Então, esse evento ele foi o 6º colóquio bienal do Instituto Internacional para o Judaísmo Humanístico Secular, que foi em Detroit. Então, o Instituto ele é um braço intelectual do movimento mundial do judaísmo humanista secular. Olha só. E daí resultou essa obra. Então, o judaísmo humanista depende da ciência, da arqueologia, para contar a história de fato do povo judeu, como aconteceu, né? Então, no que diz respeito ali à história inicial dos judeus, ela depende da arqueologia, das evidências arqueológicas, como eu sempre falo para vocês, como elas são importantes para auxiliar o trabalho de nós arqueólogos. Elas são fundamentais. Um arqueólogo sério que se preze, né? Então, este livro ele reúne dois dos mais famosos arqueólogos israelenses, que é o Finkelstein e o Amihai Mazar, né? Então, para revelar ali bastante sobre essas recentes descobertas arqueológicas nessa região. Então, com a ajuda do professor Brian Schmidt, da Universidade de Michigan, né, conseguiu se reunir pela primeira vez esses dois grandes arqueólogos, né, o Israel Finkelstein e a Mihai Mazar, para dialogar ali diante de um público leigo de língua inglesa. Então, os resultados das palestras desse colóquio de 2005, foi em 2005, esse livro foi lançado, inclusive, em 2005, acho que foi outubro de 2005. Então, as palestras lá desse colóquio, desse evento de 2005, olha só, o título delas, né? Cavando pela Verdade. Achei maravilhoso isso, né? Porque o arqueólogo, ele cava, né? Então, Cavando pela Verdade. Então, foi o nome do evento, né? Onde ocorreram essas palestras, que deram origem a esta obra, a esse livro. Então, foram, assim, espetaculares essas palestras, porque você tem duas pessoas sérias, dois arqueólogos israelenses, mas que, assim, com muita seriedade, apresentando, de fato, evidências, embasamento científico e não crença, né? Então, esse livro ele é consequência desse trabalho, tá? Este livro ele vai tratar da arqueologia e a busca pelo Israel histórico na Bíblia hebraica. Então, o professor Israel Finkelstein, ele inicia seu ensaio ali introdutório com um resumo sobre a relação entre a arqueologia e o texto bíblico nos estudos modernos, no que a gente tem de mais atual. Ele começa com Julius esqueci o nome, Wellhausen, acho que pronuncia assim, Julius Wellhausen, que é crítico bíblico superior do século XIX, né? Então, e continua até o século XX com o que ele vê como as duas escolas ali dominantes, né? E opostas que surgiram, a tradição ali alemã e a anglo-americana. Então, Finkelstein ele adapta como ponto de partida geral a abordagem
ali da maior crítica, juntamente com algumas revisões recentes, né, que são importantes. Enquanto ele resume ali a escola anglo-americana como essencialmente uma abordagem conservadora. E neste último caso, pessoal, a arqueologia ela desempenhou apenas assim um papel de apoio à leitura ali sequencial e direta ali do texto bíblico, ou como o Finkelstein costuma colocar, né, ele descreve uma reescrita moderna, quase palavra por palavra da história bíblica, uma reescrita baseada no que eles encontraram, né, nesses sítios arqueológicos. Então ele então sugere que, assim, explique, né, pelo menos assim em parte, por que a arqueologia bíblica ela estagnou em determinado período, em termos de suas contribuições para o campo mais amplo da arqueologia. Né? Ele termina a sua pesquisa ali com um resumo e uma crítica de uma terceira escola, mais recente essa, né, conhecida de muitos, os chamados minimalistas. Né? Então, ele descreve a posição minimalista da seguinte forma, né? A história bíblica, ela carece totalmente ali de uma base histórica, e seu caráter como uma composição ali, em grande parte, ali, ficcional, uma história totalmente imaginativa, é motivado ali pela teologia da época, né, de sua compilação, da construção dessas escritas, né, nos períodos persa ou helenístico, né, séculos depois dos supostos fatos que eles narram, né, os supostos fatos que ocorreram. Então, na melhor das hipóteses, contém apenas informações vagas, né, nesses textos bíblicos, né, pouco confiáveis sobre o antigo Israel. E, no entanto, assim, o poder contínuo da narrativa bíblica é um testemunho ali da habilidade literária desses autores que construíram essas narrativas, à medida que produziam ali um trabalho propagandístico, como eu falei para vocês, um trabalho de propaganda, de política convincente para o público altamente receptivo da época. Né? Lembrando, pessoal, que o minimalismo bíblico, também conhecido como a Escola de Copenhague, ela, por duas de suas figuras mais proeminentes terem ensinado ali na Universidade de Copenhague, é um movimento ou uma tendência ali na erudição bíblica que começou na década de 1990, tá? Com duas reivindicações principais. Quais eram? Que a Bíblia ela não pode ser considerada evidência confiável para o que aconteceu no antigo Israel. Concordo totalmente, já pertenço a essa escola. E que o próprio Israel é um assunto problemático para o estudo histórico. E é o que a gente vê. Quando a gente olha para as evidências, é exatamente isto que a gente vê. Então aqui tem um mapinha, tá? Bem legal para vocês verem. É um mapa de locais da Idade do Ferro, né? A Idade do Ferro, que é o período que compreende basicamente ali o primeiro milênio, antes da Era Comum. Depois vocês aumentam e você pode ver vários locais aqui. Você vê a Judéia, você vê Judéia, você vê o Reino do Norte também. Né? Você vê cidades como Samaria, Jezrael, que é do Reino do Norte, né? Canaã. Enfim, só para a gente ter uma ideia, né? Tem algumas denominações são sítios arqueológicos, tá? Então, vários desses locais, sítios arqueológicos, né, hoje, os locais existem, né? Agora você tem que ver a história, a narrativa, como se deu, né? Por isso que é importante estudar. Você tem aqui Gaza, você tem aqui Hebron, né, Jerusalém, então tem vários desses, eu gosto muito de estudar olhando o mapa, né, que a gente consegue assimilar melhor. E agora aqui mais um livrinho para gente, ó, você vê bem no sul, próximo ao Mar Morto, nesse mapa você vê Arad, né, Arad, que eu falei sobre isso numa live com o João, a gente falou, o Templo de Arad, onde eles utilizavam cannabis, né, alucinógenos, para ver os deuses. Então, aqui outro livro interessante, né, que ele fala aqui bastante dos os reinos das terras altas de Canaã, Judá no sul, Israel norte,
que era assim que era antes, né? Então, a Bíblia, a arqueologia e a história de Israel e Judá. Bem legal este livro, que é do professor Ademar Caefé. Ele inicia, pessoal, falando como que é preciso ter em mente que os textos bíblicos, eles foram escritos bem depois dos fatos narrados supostamente terem acontecido, e que eles sempre trazem em suas narrativas ali o contexto, a realidade, as preocupações do período histórico em que foram escritos. Por isso que a importância de sempre entender contextos históricos de vários períodos, né? Então é bem verdade que na base ali das narrativas bíblicas estão ali tradições populares antigas que essencialmente elas falam das ações de Deus no meio do seu povo. Então, você vê que o contexto histórico de produção ali dessas narrativas, né, no momento que eles tiveram contato ali com os persas, você vê a influência do próprio zoroastrismo, no judaísmo, a influência na construção dessas narrativas pós-exílio babilônico, né, pós-cativeiro babilônico. Então, por isso que o contexto histórico é importante ser entendido. Falam também das normas para convivência, dos valores éticos, como a defesa dos mais fracos, falam de mitos, de heróis populares, dos antepassados, né? Então, tradições que foram ganhando ali corpo na memória popular até serem incorporadas na história oficial do povo. Eram narrativas que acabaram sendo consideradas históricas, né? E sendo ali incorporadas na história oficial desse povo. Aí a gente vê um problema, né? É aí que a gente tem um problema grande. Então, aqui ainda hoje essas narrativas são usadas, né? Em nome de uma terra prometida, de um povo escolhido, a terra é minha, então eu tenho que invadir, conquistar e massacrar quem estiver lá, entendeu? É basicamente isso. Então, esta última etapa, ela se dá de construção dessas narrativas, né, na corte e no templo, onde a tradição popular ela é convertida em uma narrativa oficial. Então aqui a história ela é relida, reescrita e ampliada até se tornar a história dita sagrada, que conhecemos como a Bíblia. Então, pessoal, pelo fato dos textos bíblicos eles terem sido escritos, pelo menos em sua maioria, por escribas ali da corte do templo, é de certa forma natural que muitos textos bíblicos defendam os seus interesses. Então eles servem às vezes, como eu falei, de propaganda para os próprios reis justificarem seus projetos políticos, né? Como tipo promover reformas, fazer guerras, conquistar territórios, tudo isso em nome de um Deus, entendeu? Então, eles podem servir também para encorajar ali os soldados na luta contra exércitos mais fortes, já pensou? Né? Ou ainda para os sacerdotes defenderem os interesses do templo, como os sacrifícios, né? E as ofertas, promover lá o Deus do templo contra outras divindades. Oi, Lindy. Só um minutinho, deixa eu só responder o... Deixa eu ver aqui. Leonardo, hoje a Érica, ela é a minha convidada, ela está dando aula hoje. Hoje eu sou aluno aqui, então por isso que hoje a minha fala é pouquíssima. Não se incomode não, só presta atenção na aula. Aproveita a aula, menino. Pois é, estou aqui falando de arqueologia das terras bíblicas, tá, pessoal? Então, Lindy, é basicamente isso, né? Então, havia toda uma construção de narrativas alinhadas com os interesses dessas elites, né? Com o intuito de se criar realmente religião, política, né? Então, quando se trata ali da exegese histórico-crítica, né, a arqueologia, ela desempenha ali um papel cada vez mais relevante, por isso a importância dela.